Olá, que o Eterno, o nosso Deus, Ele, de uma forma poderosa, abundante, continue abençoando a sua vida, em o nome do Senhor Jesus, Shalom, graça e paz. Eu quero que você, nesse momento, preste o máximo de atenção, separe esses minutos para dedicar-se a uma palavra. Nós sabemos que uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Uma palavra pode salvar uma vida. Uma palavra pode mudar um destino. Uma palavra pode abrir portas. Uma palavra pode salvar uma alma. Eu gostaria que você dedicasse esse momento, esses minutos, para ouvir o que Deus, através da sua Sagrada Escritura, tem para você. Aqui no livro de Esdras, no capítulo 8, no versículo 21. O título desta mensagem: O Jejum da Jornada Feliz. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante ao nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Conforme descrito aqui, esse momento, ele é um momento, num período que Esdras, junto com o povo de Israel, eles se dedicaram para fazer um jejum, para orar, antes de iniciar uma jornada perigosa de volta para a sua cidade, a sua terra natal, Jerusalém. Nesse momento da história, o povo de Israel era cativo em outra nação, mas eles receberam a permissão do rei para retornar, o rei persa, e restaurar a cidade e o templo. Mas sabiam que a viagem seria cheia de perigos, com ataques de inimigos e assaltantes. Eu gostaria de fazer uma breve analogia, comparando-se ao preparo
para a jornada. Quando nós nos levantamos pela manhã, lavamos o nosso rosto, tomamos o nosso banho, vestimos a nossa roupa e nos preparamos para enfrentar o dia, não é verdade? Pelo menos nos preparamos fisicamente. Tomamos nosso café da manhã e vamos para o nosso trabalho, para fazer aquilo que temos que fazer, os nossos afazeres, as nossas lutas diárias. Aqui o povo liderado por Esdras preparou-se para uma jornada com jejum e oração. Sabe, quando nos propomos a fazer algo para Deus, também precisamos preparar-nos profundamente. É verdade. Jejuar e orar é uma excelente maneira, entenda isso, de desviar os olhos das dificuldades da tarefa e fixá-los no poder e na sabedoria de Deus. Todas as vezes que você começa um projeto com esse tipo de preparo, você vai descobrir que a tarefa que parecia difícil, árdua e perigosa se torna mais fácil, mais alegre. Isso é uma profunda lição para que a gente prepare-se espiritualmente para o futuro que Deus tem preparado e projetado para nós. A função daquele povo era restaurar a cidade e o templo. A cidade refere-se à nossa casa, o templo refere-se à nossa vida. Esdras então prepara e proclama um jejum. E esse jejum era um jejum que ele reúne-se com o povo para buscar a proteção de Deus e a orientação dele para o caminho. Tudo que a gente fizer, nós temos que consagrar a Deus. E eles queriam sim se humilhar diante de Deus, pedir para Deus uma jornada segura, tanto para eles, como para os seus filhos, como para os seus bens. Porque a nossa luta, muitas vezes, a sua luta tem sido muito grande e você, às vezes, pensa que o seu inimigo é o inimigo visível, aquela pessoa que se levanta contra você, aquela pessoa que lança uma palavra, uma afronta, quem sabe aí no teu trabalho, na sua vizinhança, ou até mesmo um ente querido seu marido, seu filho. Mas não é, o seu inimigo não é carne nem sangue. A nossa luta, a nossa guerra é espiritual. Esdras e os outros viajantes encontravam-se numa situação difícil. Eles temiam que a jornada fosse difícil e não fosse segura para os seus filhos, para eles e para aqueles bens, porque o rei havia dado a eles bens, ouro e prata, para que eles pudessem reconstruir o templo, a cidade. Só que eles não podiam pedir o rei um exército, uns soldados para protegê-los, porque antes de partir, Esdras tinha afirmado que Deus era o guarda deles, o guarda de Israel.
que a boa mão de Deus iria protegê-los de qualquer coisa. Então agora, diante do perigo, ele não podia dizer: "Ó rei, manda que uma guarda, um exército vá conosco". Não, eles queriam ficar na dependência total de Deus. Por isso, quando isso acontece, o povo de Deus se une em jejum e oração. Suas orações se tornaram sérias. E o jejum ajuda a descartar as distrações diárias que nós temos e concentrarmos somente em Deus. Sabe aquelas distrações diárias? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas às vezes eu tenho tempo para ficar no Facebook, no Instagram, ou assistindo, subindo reels, toda hora um vídeo, vai, aquele vídeo curto, sabe, que vem só para tirar a tua distração. Pode ser até um vídeo engraçado, um vídeo legal, mas está tirando seu foco, a sua distração. Uma notícia ruim na TV. E o jejum e a oração, ele faz a gente descartar as distrações e nos concentrarmos somente em Deus. E colocarmos a nossa dependência espiritual de Deus em vez de nos concentrarmos na nossa dependência do alimento. Se você começar a jejuar, a orar, com a sua disciplina espiritual, isso vai conduzi-lo a uma vida de oração mais profunda, de resultados também. E após aquele jejum e orações, Deus ouviu seus pedidos e atendeu, garantindo que eles pudessem viajar em segurança. O jejum da jornada feliz foi a expressão de confiança total em Deus. Eles jejuaram para se humilhar. Buscar proteção. Sabia que existia perigos. E apesar disso, a confiança em Deus era suficiente para garantir a segurança daquele grupo. Deus é suficiente para garantir a sua segurança. Isso mostra e ilustra a fé, a dependência daquele povo em relação ao cuidado de Deus. É essa dependência que nós temos que ter, mesmo nos momentos de incerteza. E quem sabe esse momento de incerteza que você esteja vivendo na sua vida. Eu quero enfatizar algumas coisas aqui, alguns pontos chaves nessa palavra. Primeiro ponto, se você puder, você até pode anotar. Buscar a direção de Deus antes de tomar grandes decisões. Isso mesmo, eu vou repetir. Nós temos que buscar direção de Deus antes de tomar grandes decisões. Assim como Esdras, entenda isso, e o povo de Israel buscou, através do jejum, da oração, a proteção e a orientação de Deus antes de iniciar uma jornada que era perigosa, nós também devemos buscar a direção de Deus em momentos importantes na nossa vida. Seja numa mudança de trabalho, de carreira, numa decisão familiar, num grande passo em nossa jornada espiritual,
seja em momentos em que você recebe uma notícia, antes de você reagir impulsivamente, instintivamente, você deve, como diz o ditado, conte até 10. Na verdade, esse contar até 10 significa busca a direção de Deus, o jejum acompanhado da oração, para nos ajudar a focar e nos humilharmos e reconhecermos a nossa dependência de Deus e dizer: Papai do céu, ó Senhor, teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Deus, me dê sabedoria e discernimento para tomar essa decisão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, anote aí se você pode. Confiança total em Deus. Confiança total em Deus. Foi o que Esdras fez. Ele decidiu confiar completamente em Deus em vez de depender da ajuda do rei persa. Às vezes, da mesma forma, em nossas vidas, somos chamados a confiar plenamente no Senhor, não é verdade? Em vez de ficar dependendo exclusivamente de recursos humanos ou de soluções mundanas. Ah, mas fulano me prometeu me ajudar, cicrano, beltrano. Ah, mas eu tenho ali um amigo que é influente. Ah, tem um político que pode fazer isso por mim. Sim, ele até pode. Mas sabe que tem momentos na nossa vida que nem sempre aquele que pode fazer algo por nós vai fazer algo por nós. Se Deus não estiver no comando e se Deus não colocar isso no coração dele. Lembra de Daniel, que nós já falamos aqui? Nem o rei pôde livrar Daniel da cova dos leões. O próprio rei não pôde livrá-lo da cova dos leões. Então há momentos que nós temos que expressar a nossa confiança em Deus. Isso não significa que você não pode usar recursos que você tem ao seu dispor. Mas que a nossa primeira confiança deve ser em Deus. Aí Deus vai usar o amigo, aquela pessoa influente, aquele político, aquela pessoa que vai lhe ajudar naquele momento. É Deus que vai colocar a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Lembra de José? Que Deus deu a ele o dom de revelar, de desvendar sonhos. Ele revelou o sonho do copeiro. E quando o copeiro foi solto, ele pediu: minha ajuda diante, interceda por mim. E só depois de 2 anos, que quando o rei Faraó teve um sonho, depois de 2 anos, é que o copeiro então teve a oportunidade de ajudar José. Mas José permaneceu na dependência e na confiança em Deus. A nossa primeira confiança deve ser em Deus, reconhecendo que Deus é capaz de cuidar de todas as situações e usar quem quer que ele seja, por mais incertas e perigosas que as situações pareçam. Terceiro ponto, humildade e arrependimento. Sabe, o jejum, como a gente percebe aqui nesta palavra, em Esdras, é uma maneira da gente se humilhar diante de Deus. Isso pode significar, muitas vezes em nossas vidas, que nós devemos nos aproximar de Deus em humildade, reconhecendo nossas limitações, nossas fraquezas
nossos erros e nossas necessidades de seu perdão e da sua direção. É verdade. A humilhação salva. O jejum pode ser uma forma, e na verdade é, de nos concentrarmos mais profundamente e de nos conectarmos, mais profundamente com Deus. E para a gente buscar não apenas as bênçãos dele, ou a proteção divina, mas também buscar um coração alinhado à sua vontade. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito correto. Foi o que Davi pediu ao Senhor. Quarto ponto, anote aí: dependência de Deus em tempos de perigo e incerteza. Dependência de Deus em tempos de perigos e incerteza. Esdras e todo o povo de Israel estava prestes a enfrentar, naquele momento, perigos da viagem. Imagine você numa viagem, num caminho de volta de um país para o outro, eles iam a pé, com salteadores, assaltantes, bandidos no meio das estradas. Existiam pessoas que só viviam disso. E eles não tinham guardas, exército, ninguém viajava uma longa jornada com ouro, com prata, com família, com bens, sem proteção humana. Mas eles foram na dependência de Deus, mesmo com perigos e incertezas. O Augusto Cury, ele costuma dizer que a vida é um contrato de risco, onde as suas cláusulas não foram definidas, e é verdade. Esdras estava prestes a enfrentar aqueles perigos da viagem, como também nós enfrentamos perigos, incertezas e desafios em nossa vida diária, cotidiana, não é verdade? Sejam na questão de saúde, questões de trabalho, relacionamentos, famílias, negócios. E esse exemplo de Esdras nos lembra que podemos trazer essas preocupações a Deus em oração, em jejum, confiando que Ele cuida de nós e nos protege ao longo do caminho. Lancemos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Quinto, gratidão e reconhecimento da resposta de Deus. Agradecer, Após o jejum e a oração, o Senhor ouviu o clamor daquele povo de Esdras. E isso ensina que devemos estar atentos às respostas de Deus e sempre expressar a gratidão quando vemos o seu cuidado e proteção em nossas vidas. Quando Deus faz, nós devemos sempre colocá-lo na frente de tudo, reconhecê-lo e agradecer